Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 17. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 17. Depois do culto, irmãos, permitindo Deus, eu quero estar ali na parte inferior do ginásio, apresentando aos irmãos 2 livros que Deus nos deu a alegria de escrever, e eu trouxe pouquíssimas unidades para abençoar a sua vida, jovem do GP, Geração Profética. O primeiro livro que tive a alegria de escrever é este, Ministério de Excelência, um passo a passo para a relevância ministerial, exclusivo para jovens, moços e moças que querem entender melhor o seu chamado, o seu ministério, sua vocação, aqueles que têm dúvidas sobre qual é o ministério que Deus lhe confiou, e aqueles que já conhecem e precisam saber quais são os passos para o desenvolvimento de um ministério sólido. Neste livro tem um campo chamado Mentoria Ministerial, que conta com a participação de grandes amigos que marcaram essa geração e deixam uma parcela de contribuição para você também. O segundo livro é esse, Imagem e Semelhança, Desenvolvendo a Excelência da Hombridade, exclusivo para os meninos. Depois do culto eu estarei lá. Se você desejar adquirir, você pode fazer por meio de Pix, cartão, crédito, débito, enfim, para abençoar a sua vida. Mateus é o texto que nós vamos ler no capítulo de número 17, versículo de número 1. Só quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. É isso que importa, que nós vamos para o céu. Está escrito assim: 6 dias depois, quantos dias? Tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, a ele ouvi. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que serei muito objetivo nessa noite, mas fiel àquilo que o Espírito de Deus impartiu ao meu espírito para compartilhar na abertura desta linda festa profética que acontece no estado da Bahia. Todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de Cristo, independente da perspectiva, seja pelas lentes de Mateus, Marcos, Lucas ou João, nós somos convidados pelo Espírito Santo a iniciarmos uma jornada fascinante pelos corredores da história, da vida e do ministério do bom mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Olhar o ministério de Cristo com a consciência da inspiração dada a estes evangelistas é também contemplar quadros que foram pintados para nos mostrar não apenas como Cristo viveu, mas como nos instruiu a viver. É óbvio que também temos a plena certeza que, mesmo considerando o período curto do ministério público de Jesus, de aproximadamente 3 anos e meio, neste pequeno período de 3 anos e meio,
tudo o que temos não é tudo o que Cristo fez. Tudo o que temos também não é tudo o que Cristo falou. Mesmo sendo um curto período, é João quem acende este alerta em nossa consciência, enfatizando que, se fossem registrar tudo o que ele fez e tudo o que falou, faltariam materiais para compilar a riqueza do seu ministério, da sua vida e obra terrena. Contudo, mesmo sabendo que tudo o que temos não é tudo o que Cristo fez, temos consciência que tudo o que temos é suficiente para entender o que Cristo espera de nós. E é exatamente nesta proposta que, em uma de suas missões, claro que uma delas, até porque Cristo carregou diversos propósitos em sua manifestação corpórea pelo mistério da encarnação. O ápice, o clímax, o ponto culminante, a missão principal era sem dúvida a morte na cruz do Calvário. Porém, para além da morte, Cristo veio com outras missões ou outros propósitos. Entre eles, o de reestabelecer o vínculo entre o reino dos céus e a terra, reconectar o mundo espiritual com o natural. Dentro desta proposição divina e dentro deste propósito eterno, Cristo gasta tempo para refazer, ressignificar, remodelar a mente humana de acordo com os padrões do reino. É bem verdade que Paulo destaca aqui a manifestação de Cristo se dá em um período que ele chama de plenitude dos tempos, e isso está implicando em entender que o momento em que Cristo se manifesta era um momento oportuno para a sua manifestação. Contudo, dentro deste momento oportuno, é óbvio que o cenário de crise era agudo, não apenas porque o homem estava caído, mas porque há mais de 400 anos não se ouvia uma voz profética ecoando nas regiões áridas da Palestina. Talvez alguém me pergunte e diga: pastor, apesar de não termos profetas, os centros de estudos teológicos, acadêmicos estavam espalhados por toda a Palestina, com as sinagogas, com os mestres da lei, os escribas e os fariseus. Porém, é neste cenário onde Cristo se manifesta justamente para mostrar que, apesar de a religião oficial ser a religião dos judeus, a tradição religiosa estava dominada por uma religiosidade mórbida, doente, fragilizada, onde os fundamentos não eram mais os fundamentos do amor, da verdade, do auxílio, da fé, mas simplesmente estavam fundamentados em suas próprias vaidades. E é com eles, os religiosos, que Cristo enfrenta os seus maiores desafios. Cristo não tem problemas com enfermidades, todas elas se sujeitam à autoridade do seu poder. Cristo não tem problemas com a morte, os seus encontros com a morte são vitoriosos. Mesmo quando ele encontra com a morte na casa de Jairo, a morte vai embora e a vida permanece. Quando ele encontra com a morte na porta da cidade, a morte vai embora e a vida permanece. Quando ele encontra com a morte mesmo no sepulcro, a morte vai embora e a vida permanece. Cristo não tem problemas com a morte. Cristo não enfrenta desafios com a natureza reconhece o seu poder e soberania. O vento lhe obedece, o mar lhe obedece, até figueira é obrigada a secar pelo poder da sua ordem. Cristo também não tem problemas com demônios, até porque se tem algo que Cristo não precisa lutar é contra demônios. Por quê, pastor? Porque todos os demônios, inclusive Satanás, o reconhecem e estremecem diante do seu poder. Às vezes nós pensamos, pastor Isaac, que existe um dualismo, uma batalha espiritual entre Deus e o diabo, como se Deus estivesse
estivesse lutando contra o seu arqui-inimigo Satanás. Isso não é uma verdade. Satanás nunca ousou lutar e enfrentar Deus, e nem os demônios tiveram coragem de fazer isso. Não, pastor, é claro que não. Nós nos lembramos o dia em que ele chega em Decápolis, a cidade era Gadara. Ao pisar em Gadara, lá estavam legiões de demônios que oprimiam a vida daquela cidade, exteriorizadas em um homem, o gadareno. Quando Cristo pisa, não é Cristo que precisa fazer um mapeamento espiritual de Gadara. Ele não precisa fazer como alguns segmentos religiosos contemporâneos ensinam, o rastreamento da autoridade espiritual, da potestade daquela cidade, para cercar aquele trono e destronar a potestade. Nada disso Cristo precisa fazer. Quando ele pisa em Gadara, os demônios reconhecem que quem pisou não é quem tem autoridade, mas quem tem toda a autoridade. Quem pisou não é quem tem poder, mas quem tem todo o poder. Não é Jesus que precisa se apresentar, porque quem tem que se apresentar é quem é inferior, quem é subordinado. Eu sou militar no estado do Paraná, e há uma obrigação para o ambiente da caserna. Todas as vezes que nós chegamos diante de uma autoridade de maior patente ou de maior posto, a nossa missão e obrigação é se apresentar para dizer: estou às ordens. É isto que acontece em Gadara. Quando Cristo Jesus chega, a legião sai correndo, porque entende que quem pisou naquela terra é quem manda no céu, quem manda na terra, quem manda no inferno, é quem manda em todos os lugares. Quem pisou naquela terra é o dono de todo o poder. É ele, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É ele quem é ele quem era, é ele quem há de ser. Quando Cristo pisa, os demônios se sujeitam e dizem para Jesus: o que temos nós contigo, Cristo, Filho do Deus vivo? Chegou a hora de estabelecer a justiça. Jesus diz ainda: não, fique tranquilo, saiam de uma vez deste moço, porque o que chegou para esta vida é a libertação. Eu preciso saber se tem alguém que veio adorar ao Cristo de todo o poder, ao Cristo de toda a autoridade. Se tem alguém que veio no GP para prestar a ele louvor, levante as duas mãos aos céus e por pelo menos 30 segundos renda a ele glória, renda a ele adoração, renda a ele o tributo de louvor. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Fale para quem está do seu lado: é Cristo quem manda, é Cristo quem governa. Cristo não tem problema com demônios, não, nenhum problema. Com Satanás também não. Satanás vai o tentar, mas tem que correr, porque Cristo o vence no deserto. Mas é contra os religiosos que Cristo enfrenta as suas maiores batalhas, pois o cenário religioso era um cenário crítico, distante do amor, distante da comunhão e do relacionamento. É por isso que Cristo vai gastar 3 anos e meio para ressignificar a mente da humanidade, a fim de que os valores do reino fossem apresentados ao homem. Até porque, se ele estava trazendo o reino dos céus, o que iria refletir o reino dos céus era a mentalidade do reino, a consciência do reino, os valores do reino. E é por isso que nestes 3 anos e meio, Cristo inaugura uma escola do reino, a escola apostólica. São 12 os alunos que iniciam nesta escola, mas o tempo vai passando e os admiradores vão aumentando, de 12 para 70, de 70 para 500, e de repente era a multidão que o seguia. Nestes 3 anos e meio, Cristo se preocupa em ensinar os pilares deste reino, um reino que não é de comida, bebida, mas é de gozo, paz, alegria no espírito, um reino que não é de baixo, mas do alto, um reino que tinha o poder de transformar a vida humana.
São 3 anos e meio aplicando os valores do reino, ensinando os princípios do reino. Contudo, Cristo vai nos mostrar verdades claras no Evangelho, a ponto de nos ensinar que o reino também não se fundamenta apenas em princípios, não se fundamenta apenas em teoria. São 3 anos e meio ensinando, mas o ensinamento não está isolado, o ensinamento não é independente. Cristo não passa 3 anos e meio apenas ensinando, apenas mostrando informações, mas estabelecendo também um ambiente prático. Porque se tem algo que o reino nos ensina, é que ele pode começar com o que eu sei, mas ele não termina no que eu sei. Evangelho não se resume em ter informações sobre Jesus, não. Começa, mas não se resume a isso. Evangelho não se resume ao campo das ideias, das teorias, dos paradigmas, também não. A gente começa com isso, até porque o que nos liberta é a verdade. O conhecimento da verdade nos faz ser libertos, nos faz amadurecer, nos faz crescer. Mas existem muitas pessoas que conhecem muito sobre Jesus, muito sobre Deus, muito sobre Bíblia, e eu não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro de pessoas que ocuparam lugares nas redes televisivas e falavam muito de Bíblia, falavam muito de fé, falavam muito de teologia, e a gente olhava para eles e dizia: como pode conhecer tanto sobre Deus, tanto sobre fé, tanto sobre Bíblia e não ser um cristão? A resposta está aqui, porque o que define se seremos seguidores deste reino não é a quantidade de informações que temos sobre ele. Tem muita gente que conhece muito, mas pratica pouco. Tem muita gente que entende muito, mas não pratica nada. Tem muita gente que entende muito, mas não vive nada. E o reino não é definido pelo que eu sei, mas como eu vivo a partir daquilo que eu sei. Tem gente que entende tudo sobre exegese, análise exegética etimológica, classes gramaticais, origens literárias, raízes exegéticas. Tem gente que entende sobre hermenêutica, e tudo isso é muito bom, sabe interpretar, análise interpretativa, consegue conduzir correntes de interpretação, tudo isso também é muito bom. Tem gente que entende sobre a sistematização teológica, glórias a Deus por isso, mas a gente não enxerga Cristo na vida, Cristo nas palavras, Cristo nas ações. Agora, eu também conheço muita gente que não sabe nem falar problema direito, gente simples, que não sabe a diferença de exegese, hermenêutica e homilética, gente que nem problema sabe falar, mas quando a gente chega perto dele, perto dela, a gente enxerga Cristo nos olhos, Cristo nas palavras, Cristo nas ações. Por quê, pastor? Porque ser cristão não é o que eu sei sobre Jesus, é andar como Jesus andou, é falar como Jesus falou, é agir como Jesus agia, é ser como Cristo foi e é. Eu preciso saber se tem alguém que entende esta palavra. Por quê, pastor? Porque Cristo vai nos mostrar que evangelho não é teoria, não basta saber sobre oração, tem que ter uma vida de oração. Não basta saber sobre jejum, tem que ter uma vida de jejum. Não basta saber sobre poder, tem que experimentar o poder. É por isso que a gente chegou no GP, porque a gente descobriu que nesta noite Deus vai liberar uma onda extraordinária da sua glória. Só que a gente não veio apenas para ter informação, a gente veio para experimentar, a gente não veio para olhar, a gente veio para mergulhar. E tem gente que já entrou aqui com o coração aberto, dizendo: Senhor, se os céus se abrirem e o Senhor for encher alguém, eu sou o primeiro. Aonde está o segundo? Aonde está o terceiro? Só quem quer sair daqui tomado pela glória, levante as duas mãos aos céus. Aonde tiver alguém que tem sede dessa presença, que tem sede desta glória, eu vou deixar você clamar. Clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele. É para quem quer, é para quem tem sede. Por 1 minuto eu vou deixar você clamar, depois eu vou continuar.
sentindo a graça dele nesta casa. Segure a mão de alguém que está do teu lado. É congresso de jovens, não é escola bíblica de obreiros. Permita-me usar essa liberdade. Chacoalhe a mão desse jovem que está do teu lado e diz para ele: se prepara, porque nesta noite, mais do que conhecer, você vai experimentar. Nesta noite, mais do que ouvir, você vai sentir. Nesta noite, mais do que saber, você vai mergulhar. Eu estou sentindo que Deus não apenas vai falar sobre a glória entre nós, mas há uma nuvem de glória se aproximando desta casa. Este ginásio ficará pequeno. Jovens que entraram aqui, que não falam em línguas estranhas, sairão daqui tomados pelo idioma do céu nesta noite. Eu preciso saber se tem alguém que acredita. Só quem crê, abre a boca para adorar, para adorar, para adorar. É a raça, é Bahai, é a Mahácia. É Cristo quem estrutura esta forma de consciência e de prática. Se nós tivéssemos tempo, entenderíamos melhor esta divisão, a ortopraxia e a ortodoxia, que fundamentam os pilares do cristianismo. Crer de forma correta e viver de forma correta são estas percepções que norteiam as missivas de Paulo, e as suas cartas estão estabelecidas sobre estes dois pilares. É crer como creio de forma correta, mas viver como vivo de forma correta. É Lucas quem mostra que Cristo estabeleceu isso no Evangelho, desde a sua primeira obra, do seu primeiro tratado. Mas é na segunda obra, no segundo tratado, que ele enfatiza isso para Teófilo. Ele vai dizer: escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, para mostrar as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar e fazer. Sabe o que Lucas está dizendo? Cristianismo, evangelho, reino é com um pé no conhecimento, mas com outro pé na experiência. É em uma base da informação e outra base da prática. Até porque é por isso que nós temos dois pés. Com um a gente caminha pela palavra, com outro a gente caminha pelo poder. É por isso que a gente tem duas mãos. Com uma a gente busca na palavra, com outra a gente busca no poder. É por isso que a gente tem dois olhos. Com um a gente olha para a palavra, com outro a gente olha para o poder. É por isso que a gente tem dois ouvidos. Com um a gente ouve pela palavra, com outro a gente recebe pelo poder. E por que a gente tem uma boca, pastor? Porque depois de ser cheio da palavra e do poder, junta tudo e sai por esta boca cheia da graça. Oh meu Deus, eu estou sentindo graça. Aonde estão aqueles que entendem esta palavra? Eu estou sentindo que Deus vai nos sacudir esta noite, pastor Isaac. Aonde estão aqueles que querem? Só quem quer, só quem quer, só quem quer, só quem quer. Olhe para cá. Entendendo esta proposta, aqui a gente começa a caminhar pela primeira verdade profética para aqueles que querem permanecer firmes em pleno século 21. Qual é, pastor? A primeira verdade é entender que o cristianismo não é teoria. A primeira verdade é entender que cristianismo não é só informações. A primeira verdade é entender que cristianismo não está limitado ao campo das ideias, dos dogmas, dos paradigmas, dos preceitos teóricos, das fundamentações, não apenas no campo das informações. Essa é a primeira verdade, é compreender que o cristianismo é conhecer e praticar e conhecer, experimentar e saber e experimentar. Até porque se tem algo que a nossa geração tem e tem de sobra, é o acesso a informações. Quem dera os nossos pais que vieram há 60, 70, 80 anos antes de nós tivessem
nível de informações que nós temos. Nossos pais, na maioria das vezes, pessoas simples, que não tiveram o privilégio de estudar nas melhores faculdades do seu tempo. Não, a boa parte deles, na verdade, passava de segunda a sábado, de manhã à noite, a vida inteira trabalhando na roça, na construção, no trabalho pesado. Gente que não teve acesso a tanta informação como a gente tem, gente que não teve acesso a tanto conhecimento como a gente tem, gente que não sabia fazer uma apresentação teológica com tantas referências como nós fazemos, gente simples, mas o que eles tinham de sobra era a experiência com este poder. Era gente que assumia uma tribuna como essa para dizer: Jesus Cristo salva, e ele salvava. Jesus Cristo cura, e ele curava. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e não precisava ser congresso, podia ser escola bíblica dominical, bastava alguém com sede do batismo. Era como se a pomba do Espírito Santo sobrevoasse, e de vez em sempre ela pousava sobre aqueles que queriam, a ponto de crianças, adolescentes e jovens serem conduzidos para a casa nos braços do Pai, falando em outras línguas. Por quê, pastor? Porque experimentavam o poder. Se tem algo que a nossa geração recebeu, é o privilégio das informações, é o acesso às informações. Porém, o que mais o diabo tenta introjetar na nossa mente é a sensação de que apenas o que eu sei é o suficiente. E nessa noite Deus nos reúne aqui para nos dizer que se nós queremos ser uma geração profética firme em pleno século 21, a gente não pode ser limitado à informação, a gente precisa experimentar na prática. Eu ouvi o Espírito de Deus falando comigo nessa noite, enquanto eu conversava com ele, dizia: Senhor, essa multidão está ávida, está adorando, está clamando, o Senhor precisa se revelar a nós. E Deus me disse: sim, eu estou preparando um avivamento para esta geração. Como disse o nosso cantor, o que tem de gente dizendo que esta é a pior geração, a geração da teoria, a geração da informação, a geração que sabe mas não faz, a geração que conhece mas não vive, a geração que apenas está diante de informações mas não da prática. O Espírito de Deus me disse: André, diga para a minha igreja que está chegando a hora em que os paralíticos voltarão a andar no meio do meu povo. Eu preciso saber se tem alguém que crê. Está chegando a hora em que os cegos voltarão a abrir os olhos, em que os surdos voltarão a ouvir. Geração profética da Bahia, se prepare, as suas mãos serão usadas para curar enfermos. Quem crê? Quem crê? Levante as duas mãos aos céus por um minuto. Aonde estão aqueles que querem experimentar? Eu vou deixar você clamar. Clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele. Isso aqui é para quem crê, para quem tem sede. Depois eu vou continuar. Jovem que está do teu lado, segura a mão dele, segura a mão dela, levante a mão dele, levante a mão dela. Por que, pastor André? Porque você está segurando a mão de um moço, você está segurando a mão de uma moça que está prestes a começar a experimentar os melhores dias da sua vida com Deus. Você está segurando a mão de um jovem que o diabo fez de tudo para tentar tirar da presença de Deus, que
Satanás orquestrou os seus planos para tentar neutralizar a vida e a jornada deste moço. Só que o cetro da graça nesta noite foi estendido, e Deus te trouxe aqui para te dizer: filha, te prepara. Aquilo que você ouviu alguém dizer, você vai começar a experimentar. Para os testemunhos não serão mais ouvidos por aqueles que se foram. Chegou a hora de começarmos a testemunhar. Jesus vai começar a encher alguém aqui agora. Quem crê? Quem crê? Aonde tiver alguém que acredita, Deus vai começar a abrir os olhos espirituais de jovens nessa noite. Chegou a hora de entrarmos nas nossas salas de aula, e os espíritos malignos que tentam oprimir pessoas que estão estudando com a gente não resistirem à nossa chegada, não porque nós seremos melhores do que os outros, mas porque o poder de Deus vai começar a irradiar. Oh meu Deus, eu estou sentindo tanta graça. Está chegando a hora de nós entrarmos nos nossos ambientes de trabalho e pessoas chegarem para nós dizendo: não sei porquê, a hora que você chegou, meu coração começou a bater mais forte, eu queria acabar com a minha vida, mas alguma coisa me disse não. Ela vai orar por você, ele vai orar por você. Está chegando a hora que as nossas canções não serão meras melodias com beleza harmônica, sinfônica e estrutural, mas serão poesias do coração de Deus que irão fluir pelos nossos lábios para adorar ao que vive e reina. Está chegando a hora em que nossas pregações não serão exposição de informações, mas serão demonstrações de poder, oh meu Deus. Oi, que barabahai. Oi, que badadada calabahai. Cadê os pentecostais? Cadê os pentecostais? Cadê aqueles que acreditam? Só quem é da marcha, vem pra marcha agora.